Pessoal, vídeo polêmico, vídeo informativo é aqui e agora. Olha, tem tudo pós-eleição aí, tem uma entrevista que o Kassab deu e que vai revelar alguns planos que envolvem o Tarcísio. Olha, vocês precisam assistir comigo. Tem um belo resumo aí, né, do pós-eleição que o Pablo Marçal deu e que eu destaquei alguns pontos pra vocês. Olha, tem muita coisa, tem falas do Nicolas. Gente, é um vídeo imperdível e muito importante. Então já sabe, né, gente? Curte, comenta e compartilha e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, já vamos começar aqui com essa entrevista, um tanto quanto polêmica do ex-presidente Bolsonaro, que falou sobre o Marçal logo após a derrota dele nas urnas. E, na verdade, foram duas, e essa é a primeira. Bom, ele disse o seguinte: ninguém pode negar que ele é inteligente, mas usa a cabeça para questões não corretas, como é o exemplo de um hacker que, em vez de usar inteligência para trabalhar em um banco, fica fazendo besteira. O Marçal é a mesma coisa. Ele tinha um tremendo futuro pela frente, mas esse laudo vai marcar a vida dele. Perdeu a chance, no meu entender, de se consolidar. Vai ter gente que vai continuar com ele, mas se ele terá um futuro político, eu não sei. E aí, o repórter acabou questionando o Bolsonaro por conta da cadeirada, que acabou gerando aquela polêmica, né, gente? Que o Bolsonaro acabou dando uma relativizada na cadeira, e ele ainda falou o seguinte, gente: acho mais errado Pablo Marçal pela insistência em falar certas coisas. É igual ao lance do açúcar com bolos. Eu odeio bolos, mas jamais falaria isso pra ele. Bom, gente, essa relativizada do Bolsonaro de fato gerou muitas polêmicas, porque imaginem se fosse ao contrário, né? Se fosse alguém da direita dando uma cadeirada, pessoal, saía preso de lá. De fato, isso não pegou muito bem. Mas não para por aí. O Bolsonaro, então, deu uma nova entrevista logo após aí as eleições, e ele foi perguntado sobre o fato de que eles precisam do apoio do Pablo Marçal para o Nunes ou não? E olha só o que o ex-presidente falou: não precisamos que o Marçal declare apoio ao Ricardo Nunes. A direita brasileira não é gado, tem consciência e responsabilidade. Se o Marçal quiser declarar apoio, tudo bem, mas não é uma necessidade. O Marçal passou a campanha dizendo que Guilherme Boulos usa droga. A verdade é que o Boulos por si só é uma droga. Então tá aí, né, gente? O ex-presidente já apostando que as pessoas tenham a consciência de que ele é um candidato de extrema esquerda e que não faria muita diferença o Pablo Marçal, então, declarar um apoio ao Nunes. O fato é que o presidente, aí, o chefão do PL, Valdemar da Costa Neto, pra mim, já usou um pouco mais de soberba quando ele acabou falando o seguinte: em uma entrevista concedida ao canal do Poder 360, tá aqui a matéria, gente. Valdemar rejeita aliança com Marçal para o segundo turno em São Paulo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, descartou tratar com Pablo Marçal para ter o apoio dele à candidatura do prefeito Ricardo Nunes no segundo turno. Ao Poder 360, o cacique do partido do ex-presidente Bolsonaro afirmou que a falsificação de um receituário médico contra Boulos foi grave. Valdemar disse que, com todo respeito, o segundo turno em São Paulo vai ser um passeio. Afirmou ainda que Bolsonaro vai entrar para valer na campanha de Nunes em São Paulo. O cacique celebrou o bom desempenho da legenda no primeiro turno deste domingo e creditou o resultado a Bolsonaro, que visitou 143 cidades este ano, sendo o principal cabo eleitoral do PL. O PL elegeu 2 prefeitos e tem 9 disputando o segundo turno nas 26 capitais do Brasil. Abre aspas. Nunca tivemos isso na vida. Foi o Bolsonaro, lógico, declarou Valdemar. Agora a gente vai repercutir um pouco, gente, pós-eleição. E a Tabata, que foi aí durante todos os debates e por toda a campanha dita como o para-choque de comunista por Pablo Marçal, não é que ela prontamente já colocou aí a sua convicção e o seu apoio ao Guilherme Boulos? Então, no final, Pablo Marçal estava ou não estava com a razão? Não sei, eu quero saber a opinião de vocês. Acontece que ela fez aqui uma entrevista coletiva, ela chorou, né, em frente à entrevista coletiva, bateram palmas para ela, e ela então declarou o seu apoio ao Guilherme Boulos, dizendo que ela não teria como aí aprovar, aceitar um projeto vindo de Ricardo Nunes. Eu juro que eu finalizo aqui, prometo. Mas dizendo que são por essas razões que eu vou votar em Guilherme Boulos. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes. Mas saibam e por favor escrevam isso. Eu e Guilherme Boulos lideramos e representamos
projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil. Com certeza. Pessoal, bora pras polêmicas. Eu sei, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta e tem gente que quer saber. Porque, gente, vamos lá, ter informação, tu faz o que tu quiser com ela. E aqui eu vou dar os fatos pra vocês. Acontece que ontem, pós-eleição, teve uma comemoração aí do Nunes com a sua esposa, com o Tarcísio, com o Kassab, com várias pessoas de coligações de vários partidos que estão apoiando o Nunes. Lembrando que são 12 ao total. E aí, obviamente, que viralizaria isso aí, principalmente o fato de que o Tarcísio tava ali, né, gente, com aquele monte de gente petista, Paulinho da Força, bom, tava uma turma em peso ali. Acontece que o Nunes, então, agradeceu ali o Tarcísio, naquele momento, né, foi uma série de abraços entre eles, aí como vocês podem ver, né, muita festa, muita comemoração por conta do Nunes indo para o segundo turno, mas, né, pessoal... Tudo tem um porquê, será mesmo? Bom, vamos ver agora, gente, uma entrevista que acabou virando, né, uma polêmica no dia de hoje, que é o fato de que o Kassab esteve aí na Globo News e ele falou sobre possíveis planos para Tarcísio, ou pelo menos o apoio do PSD. E aí depois eu vou trazer aqui palavras do Rodrigo Constantino, do que para ele considera aí que é a volta do Teatro das Tesouras. Pra quem não conhece esse termo, né, dá uma pesquisada aí. Olha o título da matéria aí, gente, da entrevista. Bolsonaro tem de entender a importância do centro, mas prestem atenção nas palavras do Kassab. O projeto do senhor é Tarcísio, 26 para o governo de São Paulo e Lula em 26 para a presidência da República, a reeleição? Não, o meu projeto é Tarcísio, sendo Tarcísio, eu vou estar alinhado com um projeto que seja compatível com o projeto do Tarcísio, seja ele governador ou presidente. Você vai falar, então o que o PSD vai fazer no plano nacional? Por isso que o PSD está crescendo, o PSD não tem dono. Todos esses líderes, vejam a importância, imagina o Rodrigo Pacheco não ser consultado sobre uma decisão do partido, o Eduardo Paes, o Ratinho, o Topázio, não é? Então, o PSD, no momento certo, vai iniciar suas consultas para ver o que fazer no plano nacional. Mas o que eu posso dizer é que eu, pessoalmente, sempre defenderei acompanhar o governador Tarcísio. Agora, pergunta a minha opinião pessoal. O que ele fizer, se ele for candidato a presidente, eu vou defender que o PSD o acompanhe. Eu não sou dono do partido. O PSD pode não querer me acompanhar. Nós temos, afinal de contas, uma democracia partidária. Com esses líderes que tem no partido, nenhum deles aceitaria integrar um partido que tem dono. Não tem dono o partido. O partido tem um líder, um presidente que procura comandar, liderar, mas não mandar. Em relação ao que eu penso para o projeto do Tarcísio, eu não escondo de ninguém. Ele é jovem, ele está fazendo um grande trabalho, ele tem tudo para se reeleger governador de São Paulo e tem tudo para reeleito governador de São Paulo, participar de um projeto presidencial em 2030. Acho que hoje as circunstâncias, pelo menos no que diz respeito à minha opinião, me levam a defender que ele fique no cargo como governador. Mas essa é uma decisão dele que será respeitada e estarei com ele. Mas, gente, pera lá, isso tudo é uma estratégia do Bolsonaro? É um xadrez 4D? Sei lá, eu tô bem confuso, eu vou falar pra vocês. O Kassab não era o malvadão desse negócio, agora tá junto com o Tarcísio, que pode virar um governador, um presidente. Pessoal, que lambança é essa que o ex-presidente tá metido? Eu não sei. O fato é que o Pitolli, ele deu aí uma declaração sobre o Kassab também. E a gente vai ouvir juntos agora. Olha, vou dizer, viu? Passa pela política, passa. Sem dúvida que passa. Esse partido mais votado do Brasil hoje, que é o PSD do Kassab, a gente tá falando do Gilberto Kassab, que segundo o hacker, que me deu entrevista aqui, na versão do hacker, estou dizendo, na versão do Patrick Brito, foi o homem que contratou o trabalho dele, o serviço dele, para hackear Bolsonaro, os filhos e Adélio Bispo. Olha com quem a gente está tratando. E lembra que eu estou falando para você da estrutura do poder. Pinguim, hoje pela manhã aqui conversando nos bastidores, a gente falava o seguinte: será que ninguém percebeu ainda que o PSD de dado desse cidadão chamado Gilberto Kassab é o PT? É a esquerda? É o que tem de mais demoníaco na política brasileira? Será que ninguém percebeu ainda? Que a gente está sendo enganado de novo. Nicolas tentou fazer o alerta, Gaia tentou fazer o alerta, aqui eu pus o meu na reta, divulgando o nome do Gilberto Kassab. Vocês não imaginam como minha vida ficou depois disso? Mas tô nem aí, vamos trabalhar. E aí passa pela política, passa sim, senhor. A gente vai tratar dela a partir de agora, que a gente tem que falar de eleição. Mas olha o que nós estamos vivendo no Brasil, dessa estrutura de poder. Michel Temer
Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. Qual partido mais votado ontem? PSD. Quem é? Kassab. Qual o segundo partido mais votado? MDB, Michel Temer. E há quanto tempo eu estou dizendo que isso é estrutura de poder? Que não tem Moraes e Lula, nada. É uma estrutura. Michel Temer, Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. E aconteceu do jeito que eles queriam. Não do jeito que a gente queria, não. PL é o quinto partido mais votado. No meio disso ainda tem PP. No meio disso ainda tem União Brasil. E aí o PL? Tem muito que comemorar? Pô, tudo bem. Mas você entendeu que o partido mais votado é do Kassab? Você entendeu que o segundo partido mais votado é o Temer? Você entendeu quem dá as cartas no Brasil? Até quando? Pessoal, antes de eu trazer aqui o Nicolas, que pra mim mandou um recado direto pro Valdemar da Costa Neto, pro sistema, seja quem for, eu vou trazer aqui uma matéria que foi feita por Rodrigo Constantino e depois também nas palavras dele, algumas questões que ele abordou. E para ele é a volta do Teatro das Tesouras, e eu vou ler aqui para vocês. Sistema é o grande vencedor em disputa municipal. Não foi um dia a ser comemorado pelos brasileiros decentes. Sim, poderia ter sido ainda pior. Sim, Jair Bolsonaro se mostrou um cabo eleitoral bem melhor do que Lula. Sim, tivemos algumas vitórias importantes. Mas em geral, as eleições deste domingo podem ser resumidas como uma grande vitória do sistema. Quem mais teve a celebrar foi Gilberto Kassab do PSD. Começamos por São Paulo, a disputa que mais mexeu com o país. São Paulo permitiu um comunista invasor no segundo turno. Isso, por si só, é algo que deveria assustar qualquer um. A velha imprensa tentou ao máximo normalizar Boulos, tratá-lo apenas como um esquerdista, mas todos sabemos o que ele fez no verão passado, quando comandava um grupo criminoso que jogava coquetel molotov na Fiesp. Pablo Marçal fez bobagem aos 45 do segundo tempo e pode ter colocado tudo a perder ali. Ainda assim, sem partido relevante, sem tempo de TV, sem dinheiro público, o, entre aspas, coach, embolou a disputa e teve mérito por isso, por quase desbancar a estrutura milionária petista. Tarcísio celebrava a vitória de Ricardo Nunes ao lado de Kassab. Ele vai pedir voto de quem queria prender? O centrão tucano deve levar essa, com o apoio de Bolsonaro e Dória. Voltamos ao Teatro das Tesouras. Tucanos são a direita permitida, Tarcísio pede prisão de Marçal, mas elogia Alexandre de Moraes. Fica complicado entender a empolgação de alguns bolsonaristas com essa vitória de pirro. Se a direita depende dessa turma engolida pelo sistema para salvar o país, então o país não tem mais salvação. E a tese de Valdemar da Costa Neto, encampada por Bolsonaro, mostrou ser furada. A direita tinha chance sim em São Paulo. Imagina Ricardo Salles com o apoio de Bolsonaro e Tarcísio como seria. Mas, em vez disso, Bolsonaro partiu para cima do Salles e até do Nicolas Ferreira, com a ajuda do pastor Silas Malafaia, que ficou obcecado em atacar o coach e poupar o comunista. Direita dividida é sistema feliz. As boas notícias, PT não fez praticamente nenhuma capital relevante, e não fossem alguns municípios no Piauí e na Bahia, o partido estaria bem minguado. Chris Graham foi para o segundo turno em Curitiba, lutando sem qualquer estrutura e levando analistas de esquerda à conclusão de que a força da direita digital ainda supera os moderados. Zoe Martins e Adriles Jorge foram eleitos vereadores em São Paulo. Joyce Hasselmann, a deputada eleita com mais de 1 milhão de votos, quando o bolsonarista não teve nem 2.000 votos como candidata Doriana vereadora, e gravou vídeo parecendo bêbada para se despedir da política, já que o eleitor não gosta do que é bonito. Todo conservador tem direito de rir da cara da traidora. Em suma, Bolsonaro tem motivos para ficar feliz, pois foi o principal cabo eleitoral no país. Emplacou seus filhos em primeiro lugar em toda a disputa, inclusive o Jair Renan, que ficou calado na campanha, e colocou o cavalo manco Nunes no segundo turno. O clã bolsonarista respira, ainda que mais adaptado ao sistema e aos desejos de Valdemar. Mas quem realmente tem motivos para festejar foi Kassab. Seu PSD levou quase 900 prefeituras. Ele teria todas as razões do mundo para abrir a melhor champanhe e comemorar ao lado de Pacheco, Alexandre de Moraes e, por que não, Tarcísio de Freitas. Gente, Constantino aí teve um recado direto e certeiro e não para por aí. Ele acabou comentando mais sobre o assunto. E o que eu vou falar agora vai desagradar provavelmente muita gente, né? Gregos e troianos, né? Que tem um pouco a ver com esse vídeo que eu gravei. Olha lá, como eu sou cidadão americano, eu moro nos Estados Unidos, eu vou votar no Trump, né? Que eu espero que vença, e pelo menos nas bolsas de apostas mais relevantes, voltou a assumir a liderança. Boa notícia, né? Pro mundo. Mas assim, meu Rio de Janeiro é isso aí, né? Um cara como Ramagem, que tinha o apoio do Bolsonaro, que tinha o apoio do próprio Marçal, mas não tinha o apoio do Silas Malafaia.
O Ramagem ficou lá com 30% e o Duda Paz está reeleito. Né? Esse é o meu Rio de Janeiro. E São Paulo é isso aí, né? A Fla-Flu, Marçal, pilantra, viva Bolsonaro, sou Bolsonaro até a morte, o que ele falar eu faço, e fica nessa coisa aí meio ridícula, até meio patética, né? E a gente vê no chat mesmo, gente falando, chora Constantino, Massalete, Massete, se ferrou, sou sempre Bolsonaro. O cara que tá comemorando o Nunes, esse cara tá meio mal, ele tá meio mal. Então assim, o grande derrotado nessa eleição para mim é o conservador, é a direita. Esse é o grande derrotado. Sim, o Marçal despertava inúmeras ressalvas, desconfianças legítimas em relação ao estilo, a como ele surgiu. Agora, a tese do Valdemar, que foi enfiada goela abaixo do Bolsonaro, ou ele acreditou por um cálculo político, ou existe disputa de curral eleitoral, que é um problema dos bolsonaros com os Massaletes e não é um problema meu. Eu não sou político, eu não vou ser candidato a nada, não é do meu interesse, eu nunca vou ser político, então eu não tenho essa disputa. Eu olho a análise como alguém independente, que é o melhor do Brasil, e de São Paulo no caso. O Tarcísio se empenhou muito nessa disputa, e o Tarcísio é um cara que pediu a prisão do Marçal, como você colocou, e faltou lembrar de uma coisa, Alexandre de Moraes intimando em 24 horas Marçal, abuso de poder, de uso do X, olha, o negócio tá ficando esquisito. Cadeirada do Datena foi relativizada por alguns bolsonaristas importantes, sim, e isso foi inaceitável, na minha opinião, até porque um bolsonarista tinha que saber que existe um salvo-conduto. Comunista ou tucano pode dar cadeirada em direitista, nacional populista. O contrário, não. Então, é o mínimo que se espera dessa turma, é saber que criaram a cadeirada do bem, e teve bolsonarista que embarcou nessa. Mas o Marçal mereceu. É quase um argumento do tipo assim, Alexandre de Moraes está salvando a democracia, porque o Marçal não podia postar um negócio adulterado. O Nicolas foi um menino decente, do começo ao fim, um jovem político, falou, olha, se ele fez algo errado e comprovarem que ele forjou, fez, que ele pague por isso, mas o Janones também, o Lula também, o Alexandre de Moraes também. O Tarcísio não falou nada disso não, gente. O Tarcísio não pede nenhum impeachment do Alexandre de Moraes, ele elogia o STF. Então, se a expectativa de alguns bolsonaristas é que o Tarcísio vai salvar o Brasil, a direita e tudo mais, boa sorte. O dia que vocês acordarem lá em Venezuela, vocês lembrem de mim. Que hoje vocês estão me sacaneando, vocês lembrem de mim. Eu tô aqui, cidadão americano. Tá? Então lembra disso. Lá no dia que vocês acordaram na Venezuela, acho que o Tarcísio não deu certo para salvar o Brasil, não. Então, meu amigo, existe sim uma análise que muita gente está fazendo de que o bolsonarismo sai enfraquecido nessa eleição, não como voto, não como cabo eleitoral, mas como direita, como representante do antissistema. É a tese de o Valdemar engoliu, o sistema engoliu o Bolsonaro. Porque se a grande empolgação é com o Nunes e o Tarcísio emitindo nota, acho que temos aí para mostrar já notinha de que fez uma campanha limpa, um sujeito sério, grande prefeito, e agora temos um segundo turno para mostrar que a parceria com o governo vai melhorar a vida das pessoas. Tarcísio, dá um pulinho lá no Gilmar Paluzzi e faz mais um elogio para o Estamos no segundo turno. Ricardo Nunes fez uma campanha limpa, respeitosa, com propostas consistentes e está sendo reconhecido nas urnas por isso e pelo trabalho incansável que vem fazendo pela capital. Agora, temos mais um turno para mostrar que a parceria com o governo do estado para melhorar a vida das pessoas precisa continuar. Vamos em frente. O sistema que está faltando. Elogia um pouquinho mais o Alexandre de Moraes. Elogia só um pouquinho mais para mostrar a coragem de uma direita permitida, tucana, voltamos aos tucanos fingindo que são conservadores, gente. Então, pra cima de mim não rola. E qual foi a tese do Valdemar lá? Que a direita não tinha chance em São Paulo. Lembram disso? Falaram muito isso. A direita não tinha chance. Foi um cálculo, pesquisas internas. Então, o Bolsonaro apoiou o Nunes. Porra, a direita não tinha chance. O Marçal surgiu ontem, do nada. Do nada. Muita gente de direita não confia que ele é um cara de direita ou que ele é um cara sério. E o cara teve 28% e embolou tudo. Contra o Silas Malafaia, que o Marçal alugou um triplex na cabeça dele, o Silas Malafaia, que o Paulo Souza brilhantemente esculachou com a ironia fina, acorda e dorme pensando em detonar o Pablo Marçal, o Silas Malafaia. O cara lutou contra o bolsonarismo e chegou com 28. Então, peraí, se fosse o Salles, com o apoio do Tarcísio, com o apoio do Valdemar, com o apoio do Bolsonaro, não tinha chance. O Salles não tinha chance. E o Marçal, que surgiu do nada, chegou quase lá, dando um tiro de bazuca no próprio pé aos 45 do segundo tempo, com essa história do laudo encaminhado. Então o Salles não tinha chance. Essa é a tese que os tucanos bolsonaristas querem me convencer. Boa sorte com essa tese, né? Que eu acho que se tivesse o Salles apoiado pelo Marçal, que já falou que votaria nele, apoiado pelo Bolsonaro, pelo Tarcísio, com um partido por trás, eu acho que teria alguma chance, sim, de derrotar o tucano Ricardo Nunes. Vocês não acham, não? Eu acho que teria. E era um candidato de direita. Então, meus amigos, o sistema está feliz hoje. O Kassab pode dar uma festa na casa dele hoje, com muito vinho caro, e convidar o Alexandre de Moraes, o Tarcísio, talvez o Bolsonaro. E vai ter um monte de gente feliz lá. Eu, que não sou político, não tenho curral eleitoral, não estou preocupado em Fla-Flu, não estou preocupado com nada disso. Eu lamento como brasileiro, lamento como conservador, que está olhando a volta do Teatro das Tesouras. Não para por aí, gente. O Nicolas Ferreira, ele também comentou sobre essa questão aí, o que ele considera falácias, de que não poderia ter um candidato de direita em São Paulo. E olha, ele citou o Marçal, inclusive, e para mim ficou muito claro para quem foi esse recado. São Paulo mostrou o seguinte, de que aquela falácia de que a direita não ganha lá, ou que precisa ser moderado para poder alcançar o povo, não colou. Mais uma vez, tenho minhas ressalvas com relação ao Pablo Marçal, já deixei isso em diversas entrevistas, o meu receio acabou de chegar e, de fato, o nosso nome pesa, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas não ficou nada do que estava dizendo anteriormente, de que ele não tinha chance nenhuma, pelo contrário,
ficou em terceiro lugar, coladíssimo no Boulos, se eu não me engano, foi coisa de 50 mil votos, não foi mais de 100 mil votos. E com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. Bom, pessoal, e acontece que mesmo com quase 200 processos aí pós-eleição, o Pablo Marçal vai ter que também responder ao Alexandre de Moraes, e que saiu a matéria, gente. Xandão manda intimar Marçal hoje. Saiba como será o depoimento. Marçal deve prestar depoimento por uso do X, antigo Twitter, em meio à proibição de uso da rede social no país pelo STF. Moraes mandou que Pablo Marçal seja intimado nesta segunda-feira, dia 7 de outubro, a depor sobre o uso sistemático que fez do X, antigo Twitter, durante a campanha eleitoral, desrespeitando a ordem do STF para que ninguém no país usasse a plataforma enquanto vigorasse a ordem de bloqueio imposta por Moraes. O depoimento será por escrito. Marçal terá 24 horas para enviar o depoimento após ser intimado. A expectativa no STF é que a intimação ocorra hoje mesmo, por meio de oficial de justiça. Abre aspas. A conduta de Pablo Henrique Costa Marçal, em tese, caracteriza abuso de poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e ineligibilidade, conforme decidido pelo TSE. Bom, tá aí, gente. Acontece que a gente deve ver aí, né, próximos detalhes aí que deve acontecer desse caso, até porque, caso ocorra uma inegibilidade, o Marçal teria que ficar 8 anos, então, né, sem poder se candidatar a nada, e com isso, né, impactar inclusive nas eleições de 2026, caso ele queira concorrer a alguma coisa. Então a gente vai prestar atenção nos detalhes e vai trazer para vocês na sequência. Agora, pessoal, a gente vai ver um pequeno resumo de momentos importantes da entrevista logo após, então, a derrota de Marçal no primeiro turno. Ele vai esclarecer alguns pontos muito interessantes e ele vai começar por um ponto em que muitas pessoas se pegaram. Bom, gente, mas não tem como o Marçal ter ficado de fora do segundo turno. Inclusive, teorizaram algumas coisas em relação às caixinhas. E ele vai deixar isso muito claro a partir de agora. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. Eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé e 2026 está logo ali. E a pergunta que fizeram para ele muitas vezes, né, gente? O Pablo Marçal, ele vai apoiar o Ricardo Nunes? Ele disse que sim, deve apoiar, né? Ele é totalmente contra o Boulos, mas ele também faria algumas condições ao Ricardo Nunes para poder declarar isso. Colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né? Porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Agora, gente, ele vai falar sobre aquela corrida/caminhada que ele fez logo após ele sair do podcast do Vilela, que deu toda aquela confusão por conta do laudo, né, gente? Ele acabou fazendo uma corrida por São Paulo, sem avisar, e acabou arrastando aí muitas pessoas junto com ele durante a noite. Ele começou aí por volta da meia-noite e virou o outro dia correndo e caminhando aí pelas ruas de São Paulo. E quase ninguém falou disso, e ele vai comentar o assunto. Se vocês puderem pelo menos pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo, eu acho que depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. Que o que eu vi de esperança, de gente saindo de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquilo, sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado com antecedência, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero mais uma vez repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou me preocupar com perseguição também. Foi muito feliz, né, de pessoas não conseguirem levantar um A contra empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques, foi um aprendizado absurdo. Com certeza numa próxima eleição eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso.
se você for pegar o erro com o acerto, a campanha é histórica, um resultado extraordinário, assim, a gente não tem nem no gibi, nem na história da política brasileira nesses últimos anos, né? Então, eu fico felizaço mesmo. A minha esposa comemorou de eu chegar em terceiro, porque ela sabe o quão eu sou dedicado com as coisas que eu determino. Algumas pessoas que eu prometi olhando nos olhos que eu ia mudar a vida delas, teve senhoras, né, que eu entrei na casa e falei, a sua escritura vai vir aqui, se não vier eu compro a casa e dou essa casa para essa mulher, mas o que eu prometi eu vou cumprir. Em todos os lugares onde houve uma promessa de todo o meu coração, eu pedi para um assessor meu anotar, e seria muito bom, né, se a gente tivesse vencido no primeiro turno ou tivesse a possibilidade de poder levar isso aí para o segundo. Bom, agora vem um momento muito importante, gente. Vão lhe questionar sobre a questão do lado falso, que para muita gente foi o tiro no pé que o Pablo deu no final aí, né, da eleição, aonde ele acabou então levantando várias dúvidas aí por muitas pessoas por conta de apresentar um laudo que depois foi considerado falso, gente. Inclusive com a filha do médico aí que teria assinado já vindo às redes sociais, enfim, toda essa confusão que vocês sabem muito bem. E ele vai tentar esclarecer esse assunto. O laudo falso não foi um tiro no pé nessa reta final? Então, eu não encontrei nenhuma pessoa que falou desistir, né, de ter feito isso. Aqui é a minha última vez que eu vou falar sobre isso. Eu, Pablo Marçal, eu jamais postaria sabendo que é um laudo falso. Vou dar os parabéns aqui para a Polícia Civil, né, que falou no laudo que é trabalhando no final de semana, e quero pedir o mesmo empenho aí para a gente prender o Datena por tentativa de homicídio. É 2 pesos, 2 medidas, né, na política. Achei desproporcional todas as derrubadas de rede social, isso preocupa muito a democracia. Pessoal, o Marçal disse que enviou os parabéns para o Nunes, que inclusive na UOL, ao vivo, ele acabou abrindo a mensagem de WhatsApp. O Marçal teria mandado lá umas mãozinhas dando os parabéns para o Nunes. Acontece que ele foi questionado se ele também fez isso ao Boulos. E olha só o que ele acabou dizendo. Assim, você mandou mensagem pro Nunes, você também mandou mensagem pro Boulos? Não, o Boulos para mim é um marginal. O Boulos para mim é uma pessoa que não merece essa atenção toda que vocês dão. Eu acho que foi uma escolha errada do Lula. Lula vai perder essa eleição com o Boulos, né? Ele é um cara de extrema esquerda. Eu queria pedir para vocês incluir no dicionário da imprensa o termo extrema esquerda. Não faz sentido vocês não classificarem ele com aquilo que ele realmente é. Um cara que é a pauta radical da esquerda. E vocês podiam, porque vocês falam com muita leveza que uma pessoa é de extrema direita. Então, acho que vocês precisavam de incluir para falar realmente a verdade. Ele é um cara de extrema esquerda e de maneira nenhuma eu mandaria uma mensagem para ele e nem ligaria para ele. E agora, para finalizar as palavras de Pablo Marçal, ele vai falar sobre as pessoas que estão sofrendo por ele não ter ido ao segundo turno. Camisa avisando 2026? Não, é avisando o povo do Brasil, porque tem muita gente que está sofrendo porque eu não fui para o segundo turno. Então, ao povo brasileiro, que vocês saibam, não vou desistir do Brasil. Toda nação que ela é comunizada, os mais ricos vão embora. Só para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem 80 mil famílias que têm casas ou nos Estados Unidos ou na Europa, se alguma coisa der errado aqui. Eu não vou desistir disso aqui. Pode vir todo tipo de perseguição, isso é um chamado no meu coração. Então eu estou muito feliz. Esse 1,7 milhão de votos, esses 1 milhão e 700 mil votos, eles representam um sinal verde da sociedade paulistana falando para mim, Marçal, continue. Eu falo de todo o meu coração, eu não estou decepcionado, não me sinto derrotado hora nenhuma. Tá aí, gente, eu falei que seria um vídeo um tanto quanto polêmico, pode agradar ou desagradar algumas pessoas, o fato é que a gente vai trazer informação pra você sempre aqui em primeira mão, então não se esquece de curtir, compartilhar, é importante demais. Se tu quer receber, te inscrever, né, gente? Te inscreve aqui, ativa o sininho, e se tu quiser apoiar o canal, seja membro. Gente, trazemos vídeos aqui todos os dias com muito debate, informação e opinião. Eu vou ficando por aqui, mas fica ligado, gente. É meteoro, é bomba atrás de bomba e logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.